Fala galera, tudo bem com você? O que é constelação familiar? E como será que ela pode ser útil para você? Quer saber? Então fique ligado porque o nosso tema de hoje é constelação familiar. Quando alguém entra em contato com o nome constelação familiar pela primeira vez, normalmente logo já se refere a algo astrológico. E na verdade, esse método terapêutico ele foi desenvolvido pelo alemão Bert Helling. E na verdade, eu não sei como esse termo ele foi traduzido, para o português, como que ele chegou aqui ao Brasil. Mas o seu nome original, em alemão, tem a tradução de Aufstellung, que na verdade tem a ver com, significa posicionamento. E é nisso que esse método terapêutico se baseia, posicionamento de corpos. Que é daí que a gente começa a entender a dinâmica do sistema familiar. De uma forma simples, a constelação familiar, ela está muito ligada à nossa hereditariedade. As questões emocionais, comportamentais que nós carregamos, vêm aí dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, vem de toda a nossa hereditariedade. Nós trazemos a marca de cada um, traumas emocionais, padrões de comportamento, e a constelação ela nos ajuda aí a ter uma compreensão mais ampla, da raiz, da origem daquele comportamento que muitas das vezes a gente faz, não sabe a origem e é um comportamento que nos prejudica no nosso dia a dia e nós muitas das vezes não conseguimos mudar. Entenda que essa ferramenta ela pode ampliar a nossa visão de uma percepção para uma perspectiva. E quando a gente pode encontrar a raiz, olhar, incluir a raiz daquele comportamento, daquele trauma, a gente pode então falar aí de cura e de evolução e colocar então em ordem as leis do amor, que são as leis que regem aí a constelação familiar. Eu vou trazer para vocês agora, para ilustrar tudo isso que eu estou falando, alguns exemplos de situações que acontecem no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta. Vamos imaginar que nós somos 90% do tempo inconscientes. Repetimos e fazemos e nem entendemos o porquê. Vamos imaginar aí alguém que tem uma relação conflituosa, uma relação difícil com os seus pais. Alguém que cobra, que critica e que julga os seus pais e que não se sente pertencente ali ao grupo familiar. Essa pessoa cresce com esse conflito parental muito vivo dentro de si. Inconscientemente, ao nível inconsciente, essa pessoa vai projetar nas suas relações de autoridade aí no seu dia a dia, na sociedade, toda essa relação conflituosa. Então vamos imaginar alguém que está no mercado de trabalho e se sente injustiçado pelo chefe, sente que o chefe protege mais um colega e não a ele, acha que ele que merecia aquela promoção e não o colega. Vai lá, bate boca com o chefe, enfrenta o chefe. Essa pessoa ela traz os pais tão vivos dentro dela, ela traz essa relação conflituosa tão operante dentro dela, a nível inconsciente, que ela não tem noção do quanto isso não só traz um sofrimento para ela no seu dia a dia, mas do quanto é desgastante, do quanto isso a prejudica no dia a dia. Sem contar aí o desgaste energético que essa pessoa tem. Enquanto ela não ganhar consciência, enquanto ela não der lugar para esses pais, não sair muitas das vezes do papel de vítima, ela não vai ter um ganho de uma nova consciência e uma evolução até mesmo quanto pessoa profissional. Muitas das vezes as pessoas não crescem profissionalmente e não entendem o porquê. Por isso que a constelação ela dá uma percepção mais ampla daquele contexto e daquela visão. Outro exemplo aí muito significativo, mas muito importante, é a repetição de padrão em cada geração.
Vamos imaginar uma avó que teve a sua filha aos 16 anos, a sua primeira filha. A sua filha, curiosamente, também teve a sua filha aos 16 anos. E nas gerações seguintes, as outras filhas, as filhas das filhas, também tiveram, os seus filhos, os seus bebês aos 16 anos. Inconscientemente, esse padrão predomina aí nesse núcleo familiar. Enquanto esse padrão acompanhar aí essa família de uma forma inconsciente e ele não for interrompido, as mulheres desse sistema muito provavelmente terão seus filhos na época da adolescência. Esses foram alguns exemplos aí para ilustrar, como esse método terapêutico, a constelação familiar, como ela pode ajudar você, como ela pode aí ajudar na resolução de todos esses conflitos, da dinâmica, do sistema familiar. E aí você me pergunta, mas Priscila, qualquer coisa, qualquer problema pode ser constelado? Eu acho que nenhum método pode ser considerado infalível. Mas existem aí alguns problemas, que a constelação ela tem apresentado poder e uma eficácia. Entretanto, eu acredito que o sujeito, o indivíduo que vai constelar, ele precisa estar de coração aberto para estar, para sentir e pronto aí para esse mundo novo de transformação, de novos comportamentos, que a constelação pode vir a oferecer. Bom, esse foi um jeito simples, um pouquinho mais didático de falar sobre constelação. Se você se identificou, sente que tem algum problema seu que precisa dar luz, que precisa ser trabalhado, sente que tem algum trauma, alguma situação em que você tem dificuldade em evoluir, venha constelar, se não comigo, marque com alguém da sua confiança. Mas entenda que a constelação é um caminho para a evolução. Eu estou à sua disposição, não esqueça de dar o like, espero que esse vídeo tenha feito a diferença na sua vida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, acione esse sininho que está aqui e sempre que tiver alguma novidade no canal Priscila Svelucci Psicóloga, você será notificado. Um super beijo no seu coração, gratidão pelo seu tempo e pela sua vida.